Jeremias capítulo 37. O pedido de Zedequias. O rei Nabucodonosor da Babilônia pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, fossem falar comigo. Eles disseram: Por favor, Jeremias, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito. E quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: O exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso: não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim, esses homens se levantariam e poriam fogo nesta cidade. Jeremias é preso. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda chamado Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: Você está fugindo para o lado dos babilônios. Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois, o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: Qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas, que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que me faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade, e assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. Jeremias no poço. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: Quem ficar na cidade morrerá em combate, ou de fome, ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto: Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei:
este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: Muito bem, façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: Ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava, e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. Zedequias pede conselho a Jeremias. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará. E se eu lhe der conselhos, o Senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu, em segredo, o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: Mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: O Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça à mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia, e elas irão dizendo assim: O rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos, e agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: Rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado.
Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 39. Os babilônios conquistam Jerusalém. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim e outro Nergal-Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhes deu plantações de uvas e terras. Jeremias é libertado. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzasbã, alto oficial, e Nergal-Sarezer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim, eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Mensagem para Ebed-Meleque. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei. Você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei.